Yeah. Bom, queridos, então nós vamos orar. Eu vou pedir ao irmão Joaquim, está bem? Por favor, para Ok, nos dirigir em oração. Quem está connosco hoje é o pastor Paulo Chaveiro, que eu já passarei a apresentar, oro também por ele e pelo tema, está bem, só favor? ok, irmão, ok. Obrigado, Pai, por este tempo que nos disponibilizamos, Senhor, para estar na Tua presença, Hum, porque queremos aprender sempre algo novo, Senhor. Sim, A Tua Amém. palavra ela é completa, ela é atrativa, ela é para o sim, nosso sim. crescimento, ela é Uhum. tudo para nós, Senhor. Por isso, obrigado, Senhor, porque nos dás estas oportunidades, podemos crescer, estas Obrigado. oportunidades de nos podermos realmente fortalecer, Senhor, na tua palavra. Também Sim, obrigado, Senhor, por aqueles que vão intervir, o pastor Chaves, Senhor, obrigado da tua graça e sabedoria ao teu servo, Senhor. sim, Queremos Pai. aprender mais de ti, Senhor, e também, Senhor, pela restauração, pela renovação, Senhor, que tanto Uhum. precisamos nas nossas vidas, Senhor. Sim, Muito obrigado. Ser com cada um, Senhor, Espírito Santo, dá-nos discernimento para podermos sim, Amém. absorver, para podermos compreender sim, e, Pai. e que sejas realmente tu, Senhor, no comando de todas estas coisas. É o que nós Amém. pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. 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 Então, Paulo Chaveiro, muito obrigado por É teres sempre um prazer. aceito. O Paulo, o pastor Paulo Chaveiro é uma pessoa mesmo muito ocupada, vos garanto. Além de ele pastorear a Ação Bíblica de Lisboa, tem mais algumas missões, a Ação Bíblica. Paulo, quantas são neste momento? Missões ou igrejas que abriram? Neste momento temos a Margem Sul ainda e a Forte Casa, estamos na fase de reestruturação desses trabalhos. Yeah. Muito bem. Amém. Portanto, e entre outras coisas na Ação Bíblica, o Paulo também é produtor de um programa muito famoso em Portugal, da Rádio Transmundial, que se chama Som do livro. O Som do Livro, exatamente, que é Bíblia versículo a versículo. Eu recomendo de todo o coração e irei passar alguns links para vocês, tá? Então, Paulo, a palavra é tua, mais uma vez, muito bem-vindo, tá? Força aí. Muito obrigado. Então vamos tentar olhar aqui para o tema que me foi proposto, pornografia e o impacto nos homens. Eu reparei que, na realidade, somos três homens, acho eu. Não sei se os homens se sentiram intimidados ou se, É, o que é que aconteceu, porque eu vi que a maior parte dos homens no grupo disse: hoje não posso. pois, Ok, foi, mas eu foi um espero grande que impacto. Foi um grande impacto. já teve impacto. Já Já teve começou a ter impacto. impacto. O pastor Chaveiro, mas se calhar não é necessário as senhoras saírem, pois não, os irmãos. Não, de maneira nenhuma, antes pelo contrário, podem certamente transmitir depois aos irmãos e aos amigos e as que forem casadas aos esposos. Espero eu que seja útil. Então, o próximo slide vai-nos colocar no início da reflexão e vamos pegar em primeiro lugar na palavra pornografia, de onde é que ela vem, e o segundo slide que aí tem, se o Danilo puder ir passando. A palavra É vem este, Paulo. do É este. grego, Sim, pornos ok. grafos, e é derivada de duas palavras, porneia e grafein. Então seria a ideia de prostituição descrita, mais do que gráfica ou imagem. Hoje em dia é que evoluiu para esse conteúdo. O dicionário Uhum. da língua portuguesa diz que a representação de elementos de cariz sexual explícito, sobretudo quando considerados obscenos, seja em texto, fotografia, publicações, filmes ou outros suportes. Isto é a designação do dicionário da língua portuguesa do que é a pornografia. A Comissão de Classificação de Espetáculos tem, acho, também uma definição interessante que nos pode ajudar. Clarifica como pornográficos os espetáculos que apresentem cumulativamente vários aspectos, ou seja, primeiro, a exploração de situações com o objetivo primordial de excitar o espectador. Ponto B, baixar O computador. do espectador, sim, de excitar o espectador. Nada? Eu não Não fiz percebi. Sara, nada. Eu sei. Sara, Eu só fechei a Sara, câmara.
Só fiz isto hoje. Ok. Peço Sara, desculpa. peço desculpa, Sara. Ok, Sara já desligou. Bem-vinda, Sara. Peço Ok. desculpa. Está no outro, já estamos? Ok. Já. O aspecto também da baixa qualidade estética é um outro aspecto que a Comissão de Classificação de Espetáculos refere, utilizando a isso uma subcategoria chamada de primeiro escalão, aquilo que se designa por hardcore. Os espetáculos que apresentam uma descrição ostensiva e insistente de atos sexuais, realmente praticados ou em exibição de órgãos genitais, é o segundo escalão, softcore. Os espetáculos que apresentam uma descrição ostensiva e insistente de atos sexuais simulados. Portanto, isto de acordo com o Decreto-Lei 396 de 82. Então, isto é uma consideração meramente humana, não, nem sequer religiosa é, mas vai nos ajudar a perceber do que é que estamos a falar. Então, dando aqui um pequeno resumo, esta ideia da pornografia ela não é nova, num certo sentido. A indústria pornográfica, sim, é relativamente nova, mas é possível que a maior parte de nós já tenha visto, quer mesmo na pré-história, simbolismo de objetos sexuais, a Vênus, enfim, chamada Vênus do Paleolítico, já na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia, Roma então é muito conhecida, todas as pinturas e toda a obscenidade que havia em torno da sexualidade. Pompeia talvez fosse o expoente máximo desta área, quer da pornografia, quer da promiscuidade sexual. E, portanto, é só para nós percebermos que isto não é uma novidade do século XXI, ou nem no século XX. O que é novidade é que a partir do século XIX começa a haver muito mais fotografias, muito mais imagens, revistas, filmes, ainda que numa primeira fase nós percebemos que há um submundo assim muito obscuro. Eu, quando era jovem, comecei a trabalhar numa empresa em Lisboa e o meu trabalho era estafeta, portanto andava pela cidade a entregar documentação. E havia, obviamente, ali a zona do Caixo de Areia, era uma zona muito pouco recomendável para se passar naquela altura, mas era um sentido obrigatório, tinha que lá passar muitas vezes. E havia um outro cinema muito escondido, onde se passava este tipo de filmes. Portanto, isto no início, ou no final já do século XX. Hoje em dia, com o desenvolvimento da internet, isto transformou-se numa praga, não é? Hoje é possível, este estudo que aqui sobressai, no slide que aí está publicado, representa em 2019, diziam eles, havia cerca de 81,8% dos inquiridos que já tinham visualizado ou consumido conteúdos pornográficos, não é? E isto revela a proliferação esmagadora como tem acontecido. Eu lembro-me da minha vizinha, que era já bem idosa, ela dizer que a primeira vez que ela viu uma cena assim, mais coisa, ela era alentejana, já tinha ela 20 anos de idade e foi assim uma coisa com uma amiga, não sei o quê. Hoje em dia, miúdos com 8, 9 anos começam a ter acesso a este tipo de conteúdos. Isso é dramático, vai influenciar muito a maneira de olhar para as coisas. Um outro slide que eu tenho aí, que é o quinto, eu estou só a ver se, porque eu estou a ver no meu, ok, exatamente, a pornografia na infância e na adolescência, porque no meu eu vejo melhor as letras. Então este estudo mostra que 40% dos rapazes e 26% das raparigas entre os 9 e os 16 anos de idade já viram conteúdos de foro sexual, e isto são dados de 2019, portanto, provavelmente com a pandemia isto cresceu de uma forma exponencial. A inspetora-chefe Carla Costa, da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime, ela diz que há rapazes e raparigas entre os 12 e os 16 anos a venderem conteúdos sexuais autoproduzidos, recorrendo às câmaras dos telemóveis para filmar cenas pornográficas, em que são eles os atores e distribuidores dos vídeos em troca de dinheiro. Então isto está a acontecer nos nossos dias, acontece infelizmente nos quartos e nas casas de muita gente, sem muitas vezes darmos contas. Isto tem vindo a crescer cada vez mais. Há jogos, inclusive, que estimulam isto. Há adultos a aproveitarem-se de crianças e de adolescentes
para exploração sexual e mandarem fotografias e vídeos, e isso tem vindo a aumentar. Este site da MarkTest revela, isto são dados da Lei dos Serviços Digitais Ingleses, diz que, isto são de 2024, na Holanda cerca de 30% das pessoas consomem pornografia, na Alemanha 16%, em Espanha quase 60%, estamos a falar de 23 milhões de espanhóis, em França 14 milhões, isto só entre fevereiro e maio. E estes dados aqui são referentes, são os sites pornográficos que dão estes dados. Portanto, isto não é estatística de inquérito. Portanto, é visitas reais a sites pornográficos e eles são obrigados a dar estes dados a esta entidade, que de alguma forma fiscaliza, e temos estes números assustadores. Portanto, em Itália, entre fevereiro e julho de 2024, tivemos quase 14 milhões de visitantes só em 2 sites. Portanto, e sabemos que não existem só 2 sites deste tipo de conteúdos. Não é? Então, isto é só para nos pôr a par de como é que as situações estão efetivamente. A Fundação Francisco Manuel dos Santos, em Portugal, fez um estudo também, entre os 15 e os 35 anos, e eles falam acerca da relação do consumo da pornografia, é muito mais estreita nos homens, ou seja, há mais homens a consumir do que mulheres, não é? Hoje em dia a probabilidade de qualquer pessoa já ter consumido conteúdos pornográficos, e isto é assustador, uma ou mais vezes na vida, é de entre 70% a 80%. E se for do sexo masculino, deve ter sido por isso que os homens hoje não apareceram, esta probabilidade aumenta para 90%, diz este estudo realizado aqui em Portugal. Os dados sobre Portugal são muito parcos, não existem muitos dados sobre isso, mas esta Fundação Francisco Manuel dos Santos apresentou este estudo. O que eles verificaram também é que houve um crescimento de 5 vezes mais da utilização das mulheres, coisa que não era tão comum, e que os homens também, destes 90%, quase 50% usam semanalmente. Portanto, é massivo, não é? Então está cada vez mais a ser algo tremendo no nosso meio, não é? O jornal Observador constata o seguinte, e alguns destes comentários que eu coloquei aqui provinham desse jornal, eles foram fazer a pesquisa e eu aproveitei. O jornal Observador diz, finalmente, importa saber que o consumo da pornografia está associado a um maior risco de doença mental, depressão, solidão, ansiedade, menor autoestima, uma vida sexual e relacional menos satisfatória, estando ainda associada ao recente crescimento exponencial da disfunção erétil e impotência em jovens adultos. Então, isto são dados que ainda nem entramos no assunto ético, moral e bíblico e espiritual. Estamos só a falar daquilo que a sociedade já coleta, que a ciência nos oferece como dados, que nos deixam, obviamente, preocupados sobre esta temática e também a nossa própria exposição. Hoje temos que estar conscientes que provavelmente todos nós, sem grande esforço, hoje temos acesso às redes sociais e temos acesso a cenas na internet e na televisão e nos filmes que acabam por nos expor mesmo quando não queremos. Hoje é quase impossível assistir a um filme em família sem que apareça pessoas nuas ou relações íntimas entre casais, e isto tudo obviamente começa a ter impacto. Nós percebemos que a sociedade portuguesa está altamente erotizada, ainda que há uma grande diferença entre erotismo, ou pelo menos estes investigadores assim o fazem, uma diferença entre o erotismo e a pornografia. Mas mesmo os sexólogos não cristãos claramente não recomendam, antes pelo contrário, alertam para os perigos e de criação de vício que estas áreas produzem. Por exemplo, este autor de Harvard, ele escreve o seguinte: estou preocupado, preocupa-me o impacto da pornografia nos homens e nas mulheres. Muitos dos homens que crescem hoje a assistir à pornografia na internet aprendem sobre a sexualidade e excitação de uma forma que não corresponde ao sexo real.
O que a pornografia compreendeu foi que a pornografia realmente tem um impacto gigante no cérebro, o estímulo máximo. Então, hoje já se estudou e começa-se a perceber que a maior parte dos conteúdos pornográficos, eu já vou mostrar um gráfico como é que isto funciona, porque a maior parte dos estudos, quer em Harvard, quer noutras universidades, começam a demonstrar que a injeção da dopamina acontece em todo o processo que antecede a utilização dos conteúdos pornográficos e depois cai a pique. Depois já vamos ver todo o processo, como é que isto acontece, mas este processo de injeção de dopamina acaba por criar disfuncionalidades nas relações, mesmo quando as pessoas, obviamente, os homens acham que a relação vai durar aquele tempo todo, 1 hora ou meia hora, e as mulheres podem ficar com a mesma sensação de que o meu marido, afinal de contas, não é tão capaz como, ou os homens ficam com a sensação, mas eu só aguento X tempo na minha relação, e isso está estudado também. Normalmente uma relação sexual varia para um homem entre o início e o fim da relação, entre a penetração e a relação, 6 a 9 minutos, portanto é o normal isto. Portanto, e quando se vê esses filmes a pessoa fica com uma ideia errada, é o que este autor, este médico está a dizer, médico urologista, está a alertar para estes perigos que isso causa na mente humana. Então, o que causa o desequilíbrio, aqui é um pouco mais específico, a exposição constante, e não é só à pornografia, eles vão a tornar isto mais abrangente, a exposição constante aos estímulos que proporcionam gratificação instantânea, sejam eles redes sociais, pornografia, o jogo, hoje em dia as raspadinhas, estava a ouvir, é incrível os milhões e milhões de pessoas viciadas neste tipo de jogo. As compras compulsivas, há pessoas viciadas em compras, o açúcar, a cafeína, as drogas a gente facilmente entende como elas desregulam a pessoa, mas às vezes não percebemos como as redes sociais, ou a pornografia, ou o jogo, ou as compras são tão, enfim, dramáticas no desregular o equilíbrio da pessoa. Podem desregular então o sistema dopamínico, e isso vai fazer com que o cérebro tenha respostas estranhas a determinados comportamentos. Então, disfunção do sistema de recompensa. O cérebro pode ficar dependente desses estímulos para ter uma sensação de recompensa, levando a uma busca compulsiva e constante por eles, a tornar-se no fundo um vício. Nós há uns anos atrás, na nossa comunidade, nós tínhamos um grupo que vinha tínhamos como base os Narcóticos Anónimos, mas tínhamos pessoas de todos os lados, de todos os setores, e tínhamos algumas pessoas que tinham este problema com a pornografia, tínhamos também algumas pessoas que tinham problemas com a adição de compras, portanto a sua adição era às compras, tínhamos pessoas que vinham com o problema do jogo, e a realidade é que os problemas são semelhantes. Portanto, obviamente o consumo e a forma como a pessoa lida com a sua dor, com o seu sofrimento, é diferente, mas a realidade é que os estímulos acabam e o circuito acaba por ser muito parecido. E isso é o gráfico que eu tenho a seguir, que nos ajuda a perceber então como é que funcionamos neste estímulo de prazer. Então, é importante nós entendermos que todo o prazer, por isso é que eu estava a dizer, ainda há pouco estava, tudo o que é bom é pecado, não é? Não, tudo o que é bom não é pecado. Pode-se tornar em pecado, sem dúvida. Todo o prazer, e o prazer... Depois as perguntas difíceis podem fazer ao pastor Danilo, foi ele que me convidou, não é? Mas o prazer foi Deus que criou. Portanto, o prazer não é fruto da queda, não é? O prazer é Deus quem criou, e criou para que o homem possa ter prazer nele, acima de tudo, não é? Isso é o prazer máximo que nós deveríamos era ter esse prazer em Deus. Mas quando os outros prazeres da carne, a Bíblia usa esta expressão, não é? Nós damos mais lugar aos prazeres da carne do que à nossa relação com Deus e ao nosso prazer com Deus, então eles criam este ciclo vicioso, este ciclo do prazer, que começa com um gatilho emocional, ou uma dor, ou um vazio qualquer que a pessoa tem, e esse gatilho vai desencadear um desejo. Portanto, eu, para colmatar essa dor, esse desejo cá profundo, vou começar a desenvolver um ritual mental
de como é que eu posso interagir, o que é que eu posso fazer para me isolar, se for um vício muito socialmente muito rejeitado, pouco aceito. Então eu vou começar a criar um ritual para me isolar, o que é que eu tenho que fazer para se calhar me deitar mais cedo, o que é que eu tenho que fazer para poder sair, por exemplo, tenho um caso que estou a acompanhar, a esposa começou a desconfiar porque o marido nunca gostava de ir levar o lixo e agora está constantemente a ir levar o lixo e leva 15 minutos para ir despejar o lixo. Ela está a desconfiar que o marido voltou a um vício de tabaco. Portanto, e ela está preocupada, obviamente, com a saúde do marido. Então há aqui um ritual, a pessoa começa a desenvolver determinados comportamentos, rituais para poder consumar, chegar à consumação do vício, não é? E é aqui que a maior parte dos estudiosos diz que é no ritual, no caso da pornografia em particular, que é no ritual que a pessoa desenvolve um maior nível de dopamina. Quando chega ao ponto de consumo, então há uma quebra dessa dopamina, que é a hormona do prazer, considerada a hormona do prazer, e então surge então um crescimento enorme do cortisol, que é uma outra hormona, que acaba por, que existe no nosso organismo para uma coisa positiva, que é para nos fazer reagir, para nos fazer ter energia, para nos fazer tomar consciência das coisas, e o cortisol, uma vez injetado, vai nos conduzir muitas vezes à culpa, à raiva, ao desespero, ao nojo de nós próprios, porque como é que eu fui capaz de voltar a isto? E então, depois a pessoa volta a um tempo sem consumo, e aqui temos o circuito, digamos assim, de como é que a pessoa se mantém presa ao vício, como é que a pessoa se mantém presa a este ciclo que pode ser quebrado. E é isso que nós vamos trabalhar daqui nos próximos minutos. É importante que nós percebamos que é possível sair quer do vício das drogas, quer do vício do álcool, das compras, do jogo, da pornografia, porque hoje já está assumido que sim, a pornografia pode facilmente viciar, e alguns estudos de Cambridge, por exemplo, houve um estudo que saiu que eles inclusive equiparam a descarga de dopamina no cérebro à mesma quantidade de dopamina que é descarregada quando a pessoa toma cocaína. Portanto, só para verem a disparidade que é e como depois, obviamente, as emoções e o cérebro fica afetado por estas influências, nem só de químicos o organismo nos vicia. Os piores são esses que não temos que injetar nenhuma substância tóxica para ficarmos viciados, como a compra, jogo, redes sociais, são coisas aparentemente mais inócuas, mas acabam por ser igualmente disfuncionais. O próximo slide então desafia-nos a uma santidade e à pureza. A Bíblia deveria ser para nós o padrão, a Bíblia deveria ser o nosso limite à santidade. Eu pus aí esse texto do leito sem mácula, mesmo para aqueles que não são casados, o leito deve ser sem mácula, deve ser sagrado, mesmo sendo solteiro, muito mais sendo casado. Eu não sei se é hábito os irmãos intervirem, mas eu gostaria que um irmão ou uma irmã pudesse ler Colossenses 2, 20 a 23. Têm Bíblia? Costumam ter a Bíblia nestes grupos? Algum irmão ou irmã pode ler? Colossenses 2, 20 a 23. Sim. Colossenses 2, 20 a 23. Sim. É... 20, 23. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Okay.
A revista e atualizada, que é a Bíblia que eu estou a usar, ela vai terminar este verso 23 dizendo assim. Portanto, ele faz uma listagem, o apóstolo Paulo faz uma listagem, recordando-nos que nós que somos filhos de Deus já morremos com Cristo. Portanto, a nossa vida já está, ou a nossa carne já está crucificada com Cristo, já estamos a viver uma vida ressurretos com eles. Portanto, logo já não vamos viver segundo os rudimentos do mundo. E os rudimentos do mundo é o que ele usa aqui de regras para não faças isto, não faças aquilo. E muitas vezes nós pensamos que vamos conseguir combater a pornografia, vamos conseguir combater o jogo, os vícios, criando regras. Eu já não mexo no telemóvel, eu já não abro o computador, e estabelecemos para nós regras desta natureza. Ele diz, muitas destas regras e preceitos, eu estou a usar a Bíblia Revista Atualizada, são preceitos e doutrinas de homens. Eu não estou a dizer com isto que não é útil a pessoa tomar medidas, não me entendam mal, está bem? Mas são preceitos e regras de homens. E é curioso como o apóstolo Paulo vai terminar o verso 23, quando ele diz, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não têm valor algum contra a sensualidade, diz esta versão da Bíblia Revista e Atualizada. Então, nós não vamos conseguir combater a pornografia com legalismos, no sentido de dizer, olha, tu não podes isto, tu não podes aquilo. A forma de combater estes vícios, a forma de combater estas áreas de fragilidade, estas formas de colmatar estas dores emocionais tem que ser com outra abordagem. Por outro lado, o apóstolo Pedro, e há um irmão ou uma irmã poderia ler 1 Pedro 1, 13 a 21, é uma leitura um pouco mais extensa, mas creio que vale a pena podermos olhar para ela. Eu posso ler. 1 Pedro quê? 1 Pedro 1, verso 13 a 21. Ok. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo vossa maneira de viver. Portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem parcialidade julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi reconhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém. Amém. Então, o apóstolo Pedro aqui leva-nos a perceber a importância de, mais uma vez, estarmos cingidos do nosso entendimento com sobriedade, portanto, não tóxicos, não intoxicados, seja com o que for, seja com álcool, café, drogas, pornografia ou outra coisa qualquer, mas como filhos, eu gosto desta imagem, já não somos mais filhos da desobediência, e Paulo vai dizer aos Gálatas capítulo 5 o que é o fruto da carne e o que é o fruto do Espírito, mas como filhos da obediência temos uma postura, um comportamento, uma atitude que nos faz não nos amoldarmos às nossas próprias paixões. Então, o nosso limite para a santidade, o nosso limite para a vida pura é as Escrituras. Nós não podemos cair no pensar, eu sou filho de Deus, eu posso viver como eu quero, vou viver a minha vida sexual como me apetece, que é o que muitos dizem hoje por aí. Somos filhos da obediência e não nos amoldamos mais às paixões, mas também não caímos no legalismo em que pensamos que é por regras impostas que as coisas vão ser tratadas e resolvidas, e sabemos que não é assim que elas funcionam. Nas notas de rodapé deste texto, o tempo já está a escoar, tem mais passagens bíblicas que os irmãos poderão ler, mas eu gostaria só de ler esta de 1 João 2, 15 a 17,
onde nela trata dos 3 aspectos cruciais para podermos vencer o pecado. Ele diz: não amemos o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, os desejos da carne, portanto, e Paulo vai descrever aos Gálatas capítulo 5 o que são os desejos da carne. Os desejos dos olhos, que está muito mais aplicado a esta área que estamos a falar hoje, que é a pornografia, o invejar as coisas, o procurar agradar ao olho. Foi aí que Eva e Adão caíram, não é? Eles olharam para o fruto e era desejável à vista. Interessante lá em Gênesis. E a arrogância da vida não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, é importante nós percebermos que se vamos viver uma vida de santidade, precisamos de resistir a estes desejos da carne, mas eles não são, e eu não gostaria que confundíssemos desejos da carne e vida espiritual com estoicismo. Eu não sei se os irmãos estão familiarizados com essa filosofia grega, que acabou por marcar muito a história da filosofia, que era uma vida ascética, muito rigorosa, combatendo a carne, e acabou por parecer-se muito com o cristianismo, mas aquilo era uma filosofia humana. E já vimos em Colossenses capítulo 3, capítulo 2, aliás, e o capítulo 3 também vai falar disso, que as filosofias humanas não têm capacidade de combater aquilo que é os desejos da carne, a sensualidade. Não é? Depois, em Levíticos, nós temos uma listagem de pecados que acabam por estarem envolvidos nesta área da sensualidade, da pornografia, da promiscuidade sexual. É uma lista só para os irmãos terem, porque a ideia da palavra pornografia provém, na sua gênese, da palavra prostituição, prostituição descrita, como estão lembrados no início, não é? E a Bíblia claramente condena, que é para nós não pensar, mas a Bíblia não fala sobre pornografia. Fala, não na forma como nós a entendemos hoje, mas aqui está uma listagem de uma série de aspectos da vida santa, porque Pedro vai buscar este texto de Levítico quando ele cita sede santos, porquanto eu sou santo. Ele está a citar o texto de Levítico, capítulo 20, o verso 7, o verso 8, o verso 26, que são então esses aspectos. Por último, o último slide, para terminar. Então, como é que eu devo lidar com o prazer de uma forma saudável? O primeiro aspecto, perceber que a pornografia não traz bem nenhum. Eu tenho mesmo que ter vigilância. Jó dizia isso. Eu pus guarda aos meus olhos. E se eu alguma vez olhei para uma moça de forma indecente, então faz sentido eu sofrer o que estou a sofrer. É impressionante a descrição do livro de Jó, quando ele fala sobre isso, sobre a forma como ele tinha guardado os seus olhos na pureza, não é? E nós cristãos, que já morremos para os desejos da carne, deveríamos ter esse entendimento também. O primeiro aspecto é entender que para eu viver uma vida saudável eu deveria escutar pelo menos aquilo que a psiquiatria, a psicologia, por isso a área da saúde aí, nos alerta, mesmo os médicos da clínica geral, os sexólogos, mesmo sexólogos não cristãos, eu ouço às vezes alguns, e eles próprios dizem que a pornografia é algo altamente destrutivo para as relações conjugais. Então a saúde alerta-nos para esse perigo, deveríamos dar ouvidos a esse aspecto. A própria legislação nos alerta para o perigo da pornografia, e quando ainda mais se trata de pornografia que envolve menores, então há punições sérias sobre isso, portanto deveríamos estar atentos a isso. A nossa própria consciência, a Bíblia nos diz isso, ela nos acusa, se a tua consciência te acusa, muito mais Deus, não é? Deveríamos ter essa percepção. E por último, a comunicação e a importância de uma comunidade. É fundamental ter um grupo de pessoas. Se eu estou a lutar com estas áreas, o objetivo não é me esconder, o objetivo não é eu fingir que não está a acontecer comigo. E infelizmente acontece muito mais do que nós gostaríamos de admitir. Dentro das igrejas acontece, há dados que apontam nesse sentido, cerca de 70% das pessoas que vão à igreja já viram ou já consumiram pornografia, ou ainda, alguns ainda consomem, uma larga percentagem de pessoas vive escravizada por isso. Também o facto de ter visto uma vez não é sinónimo logo que a pessoa ficou escravizada, também é importante deixar isso claro, mas se a pessoa não vigia, facilmente
como já pelos dados que acabei por descrever, torna-se fácil a pessoa viciar-se. Então a comunicação é fundamental dentro de uma comunidade, tendo pares com quem eu possa partilhar as minhas fragilidades e alguém que me acompanha em oração, e quando eu tenho necessidade de eventualmente me sinto fragilizado nessa área, ter alguém a quem recorrer. Então estas seriam as recomendações que eu deixaria para, obviamente, ter uma vida nesta área saudável, uma vida de prazer em Deus saudável, fugindo então daquilo que são os prazeres da carne e os prazeres que nos afastam de Deus. Portanto, é interessante que o livro do Provérbios vai nos dizer que a sensualidade e o mosto, ou seja, o vinho, entorpecem o entendimento. E Salmos 119 diz como é que há de purificar o jovem o seu coração, guardando a palavra do Senhor. Então, estas seriam as recomendações para alguém que está a lutar contra isto, mas, acima de tudo, encontrar parceiros de caminhada que o possam ajudar a fazer essa caminhada, porque sozinhos será certamente mais difícil. Obrigado pela vossa atenção e espero que tenha sido útil para vos ajudar nesta escola que estão a fazer já há algum tempo. Muito bom, vamos dar uma salva de cliques para o Paulo, mesmo sem o som ligado. Muito obrigado, Obrigado. Paulo. Tiveste muito trabalho, foi uma boa pesquisa e deixou-nos mesmo com muito desejo de sabermos mais sobre isso, porque como pastor que és e pessoa que lida muito próximo das pessoas reais, tens essa experiência, né, de haver muita necessidade de ajuda e entre ajuda, interdependência. Pessoal, temos tempo agora para fazer algumas perguntas ao Paulo, se ele puder responder, respondões. Façam via chat, está bem? Se quiserem, em vez de perguntar, afirmar, eu leio também as vossas afirmações, mas podemos pensar em perguntas que já vieram à nossa mente. Entretanto, também quero dar as boas-vindas à Ana Lemos. A Ana Lemos está cá hoje connosco. Ela vai ser a nossa oradora, a nossa palestrante na próxima semana. Ela já mandou um Olá a coração. todos. Viva, Ana! Epá, vi que tens o coração vermelho, fiquei feliz. É muito bom saber isso. Muito bom. Yeah. Não estás a ver o jogo, não? Do Benfica, Newcastle. Jogo? De jeito nenhum. Eu ia perder uma aula dessa para ver jogo. Não, eu vi um coração vermelho, então fiquei, será Ah, que... não, era só um coração de muito amor pela palavra de Deus. Sim, Por acaso sou benfiquista, mas não ao ponto de perder uma aula dessa. yeah. Esse também é um vício chato, né? De ser benfiquista, ou de ser, eh, pelo menos falo em relação ao benfiquismo. Já vi que é a malta que sofre, mas está ali, não é? Não se cura, não se trata, enfim. A Ana vai falar sobre a pornografia e impacto na mulher. Eu estou muito curioso, né? A Ana, ela é jovem, vocês vão ver que é jovem. Ela hoje está um pouco no anonimato, intencionalmente, né? Mas na próxima semana vai ser muito rico. Então, Estou não a sei se... estudar bastante e estou a orar muito para que o Senhor possa trazer luz a esse assunto também. Com certeza, com certeza. Obrigado, Ana. Só lembrar que a Ana é da Igreja Casa da Cidade. Então, eu vejo aqui já que alguém pôs uma questão, ok, no chat. Paulo, foi a Ana. Paulo, o que achas que pode ser feito nas igrejas de forma prática para ajudar homens viciados em pornografia? É aquilo que eu creio que algumas igrejas têm feito, a vossa tem feito, a nossa também, criar pequenos grupos, inclusive é um deles, a Carolina que está aqui, participa, Liberdade em Cristo. Ahm, Grupos de confiança, grupos onde as pessoas podem de facto abrir o seu coração sem julgamentos. Eu receio que muito, e é por isso que eu tenho lido muitas vezes Colossenses capítulo 2,
porque às vezes pensamos nós que ao estabelecer muitas regras estamos a caminho da santidade. A santidade vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, precisamos criar ambientes onde as pessoas podem partilhar as suas fragilidades sem condenação, mas ao mesmo tempo com firmeza e amor para vivermos como santos, ao exemplo do Uhum. nosso Pai que é santo. Acolhendo a debilidade da pessoa, dos homens, mas ao mesmo tempo sendo uma mais-valia para os ajudar a não voltar a cair. Então, Uhum. para isso é preciso humildade, é preciso, como diz Paulo aos Coríntios, tu que estás em pé, cuidado, não caias, não é? Pois. Mas é fundamentalmente isto, termos amigos próximos com quem nós abrimos o coração e quando estamos a passar por estas dificuldades, dizer, é no fundo como funcionam os narcóticos, os alcoólicos e outras áreas de vício, que é ter um pequeno grupo de confiança que anda connosco e com quem abrimos o coração e oramos juntos e lutamos contra estas obras da carne, não é? Eu Sim. creio que é a coisa mais importante a ser feita. Algumas igrejas já têm isto, portanto, isto não é novidade, é Uhum. só encontrar os grupos que já estão a funcionar, muitas delas. Yeah, yeah. Obrigado, Paulo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Em relação a crianças, por exemplo, há aqui mães e avós, vi algumas caras assim um pouco apreensivas. Se me permitem sobre isso, creio que nós hoje precisamos de vigiar muito mais do que há 30 ou 40 anos atrás. Não é que há 30 ou 40 anos atrás não existisse, mas não havia internet, na televisão não passava assim tão frequentemente, ou pelo menos não era tão ostensivo esse tipo de conteúdos. Uhum. Nós hoje temos de facto de vigiar. Os telemóveis hoje já começa a sair estudos outra vez também na Suécia e outros países que começam a demonstrar que o dar telemóveis cedo demais aos jovens, mesmo sem falar necessariamente de maus conteúdos, isso traz um prejuízo enorme em termos do desenvolvimento cerebral. Não deveríamos permitir que as nossas crianças tivessem acesso aos telemóveis muito cedo. Isso já está estudado, começa agora a perceber-se os danos que está a causar. Na Suécia diminuiu o QI, pela primeira vez os estudos revelam isso, que o QI dos jovens está a cair, fruto da utilização excessiva das redes sociais, e obviamente atrás disto vem muito lixo, há muitos predadores. Alguém disse um dia, é como se nós deixássemos o nosso filho de 4 ou 5 anos ou 6 anos na Baixa de Lisboa sozinho. Nenhum avô, nenhum pai iria fazer uma insanidade destas, mas às vezes a gente deixa-os no telemóvel a pensar que eles estão seguros porque estão em casa e não estão. Yeah. A internet é um meio de muita promiscuidade, mesmo jogos que são criados simplesmente para diversão, e quando são jogos online em que é possível, e aí há provavelmente outros especialistas melhor que eu que podem falar sobre isso, há adultos que se infiltram passando por crianças para aproveitarem e abusarem de menores. Então isto é de facto uma realidade com a qual temos que lidar e uma realidade perigosa mesmo. Daí Exato. cibersegurança da Polícia Judiciária estar tão atenta a esta realidade. Uhum, uhum. Sim, sim. Como vocês sabem, nós neste novo ano letivo queremos pegar nestes temas, nestes 8 temas que nós abordamos. Vamos abordar, como eu disse, o último na próxima semana e queremos repetir. E possivelmente, Paulo, já começares a fazer um bom trabalho, vamos de novo falar e talvez fazer algumas parcerias, juntar pessoas de algumas igrejas que tenham interesse e assim, né, unidos, conseguimos Uhum, ter melhores ideias e cooperando, né, cooperando vamos ver também o mover do Espírito Santo de outra maneira. claro. É como o Paulo disse, é de dentro para fora e isto tem muito a ver com aquilo que nós consumimos, né? Uhum, Com aquilo que os meus olhos, né, Paulo, como tu disseste, né, uhum. olhos, né? Podes falar de novo nessas 3 coisas, por favor? A concupiscência da carne, ou o desejo da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba, ou a arrogância. E bastaria a Bíblia dizê-lo para ser verdade, mas é incrível como é assim, não é?
É primeiro Uhum. começa um desejo, depois os olhos olham e veem que é agradável à vista, como Adão e Eva viram, e depois esta arrogância que eu sozinho sou capaz. Eu safo-me, eu não vou. Enfim, venho de uma família em que o meu pai tinha o vício do alcoolismo, e ele dizia: eu consigo controlar. Esta é a arrogância. Portanto, Uhum. eu consigo. Não, eu não sou viciado em pornografia, eu consigo controlar, é só este bocadinho. São só 5 minutos, são só 10 minutos, e depois a pessoa já está presa e amarrada, e estes 3 passos que claramente o inimigo utiliza para nos manter escravos. Não é? Uhum. Começou lá no Éden e ainda não acabou. Sim. Precisamos de Jesus para voltar à sanidade e à saúde espiritual, não é? Yeah, yeah. Muito obrigado, Paulo. Mais uns Um prazer. cliquezitos. Prazer, então, é todo meu. Que Deus vos abençoe. Espero que tenha sido útil para a vossa caminhada. Um grande abraço para todos. Obrigado, Paulo. Nós ainda vamos orar. Vamos orar pela família do Paulo, está bem? Uhum. Por ele, pela Jani, que é a esposa, e pela descendência, e por todos nós. Ana Conceição, podes ligar? Consegues ligar, por favor, e orar? Estão a ouvir? Amém. Uhum. Estão a ouvir? É para orar? É assim. Sim, eu percebi, podes desligar. Ok. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por este momento de aprendizagem, Senhor. Obrigado. Oh, Pai querido, Pai amado, obrigada por esta oportunidade, por este privilégio que nos deste. Estamos aqui reunidos, Senhor, para ouvir esta mensagem, Senhor, que tanto te nos perturba, Senhor, que tanto perturba os jovens, Senhor. Os jovens que são a tua herança, Senhor, que está ameaçada, Senhor. Nós sabemos, como mães, como pais, como avós, que este problema de pornografia, Senhor, está a tomar medidas grandes, medidas incalculáveis que nós não conseguimos dominar, Senhor. Nós não sabemos, Senhor, mas tu sabes todas as coisas. Eu neste momento agradeço, Senhor, a este pastor que veio até nós, Senhor, que tu escolheste, Obrigado, Senhor, Paulo. para nós estar, para nos dar estas indicações, este cheiro, este cheirinho, para nós Sim, podermos sim. ficar entusiasmados e podermos entregar para aprofundar e querer mais, saber mais disto, Senhor, para podermos proteger os nossos jovens, os futuros homens desta sociedade, os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, que logo desde pequenos são ameaçados com este tormento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por este homem, Senhor, por este pastor, Pai. Abençoa Amém. rica e poderosamente a sua vida, Senhor. Amém. Capacita-o cada vez mais, Senhor. Espírito Santo de Deus, Santo Espírito, tu escolheste, Senhor. Coloca a tua mão poderosa sobre este homem, sobre este pastor, o Amém. teu ungido, Senhor, sobre a sua família, sobre a sua esposa, sobre a sua descendência, sobre a sua Amém. família. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, usa-o, Senhor, para poder alcançar mais pessoas, para poder falar sobre este tema para mais pessoas, para ter a Amém. oportunidade de passar esta mensagem para mais pessoas, Pai, para nós podermos unidos, Senhor, coesos, Senhor, através do Espírito Santo de Deus, passar uma mensagem forte, ousada e corajosa, para vencermos o maligno que está no mundo, Senhor. Amém, Em Pai. nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Obrigada pela vida do pastor, deste pastor, Senhor. Obrigado pela sua família, Senhor. Obrigada também pelo pastor Danilo, pelos organizadores desta sessão, deste curso, celebrando a restauração, Pai. Em nome de Jesus Cristo agradeço. Também quero orar pela Ana Lemos, que vai falar. Amém, Parece-me que sim, Pai. que não me enganei, pela Ana Lemos, que vai falar para a semana que vem sobre este tema de pornografia para mulheres, Pai. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por esta mulher que vai falar sobre este tema. Dá-lhe coragem, ousadia, Senhor. Santo Espírito, Espírito Santo de Deus, coloca no seu coração, na sua mente, na sua boca, as palavras certas que tu já colocaste no seu coração. Ela foi inspirada por ti, Senhor, para poder tocar os nossos corações também, passarmos uma mensagem também, que nós Obrigado, possamos Pai. agarrar, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por este grupo de alunos que está aqui, Senhor, para ouvir, Senhor, para crescer, para que nós queremos saber mais de ti, Senhor. E é através de ti, para nós nos santificarmos, para podermos te agradar, para podermos chegar a ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Seja feita a tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, Pai. Amém, amém. Queridos, um grande abraço. Grande abraço, então. Foi um Para o prazer nosso estar Pai e convosco. para os outros. Obrigado, Paulo. Obrigado. Obrigado eu pelo convite. Que Deus nos abençoe, então. Amém. Estamos juntos. Obrigado. Obrigada, professor Paulo Xavier. Muito obrigado. Obrigada a todos. Nada, boa noite. Continuação de boa noite. Tchau, gente.
Deus abençoe o resto da semana. Obrigada, igualmente.